espero que estejam todos bem, eu espero que todos estejam se cuidando e eu espero que vocês estejam assistindo às aulas. E, gente, saibam que eu tô com saudade de todos vocês, que viver nessa rotina estranha de estar em casa não é fácil e, e que realmente vocês no dia a dia da gente fazem muita falta mesmo. Mas vamos à parte educacional. Pessoal, eu espero que vocês entendam o conteúdo da aula. Se vocês não entenderem, perguntem, tá? No decorrer da aula provavelmente eu vou falar isso de novo. Não entendeu? Pergunta. Nós não estamos presentes com vocês em sala de aula, mas virtualmente nós estamos. Então perguntem, a gente responde, a gente dá um jeitinho, né? Ou de forma escrita, ou um vídeo rapidinho ali só explicando. Como já aconteceu algumas vezes, que eu achei que ficava melhor explicando por vídeo do que explicando só digitado. Então, perguntem. Eu acho muito legal essa participação de vocês realmente perguntarem. Professora, eu não entendi. Poxa, acontece, gente. É normal não entender. Então perguntem, tá? Caminhão. Então perguntem, beleza? Boa aula. Boas atividades. E, mais uma vez, se vocês não entenderem, perguntem, tá? Então, gente, vocês fizeram uma avaliaçãozinha, certo? E nessa avaliaçãozinha de vocês responderam 5 perguntas. Eu vou fazer essa resolução da avaliação com vocês, como nós fizemos em sala de aula com outra avaliação. Nós vamos fazer com essa também, só que agora à distância, tá? Primeira pergunta de vocês, e eu falei pra vocês que eu não ia mais falar nesse tema de tanto que nós falamos, mas não teve como, eu tive que colocar na prova, tá? O que é xenofobia? Então, quando a gente fala de o que é xenofobia, deixa eu ver se eu coloquei, não coloquei, né? Eu coloquei só o slide. Então, a xenofobia ela pode ser caracterizada como uma forma de preconceito, ou uma doença, ou até um transtorno psiquiátrico, né, do ser. O preconceito gerado pela xenofobia ele é algo controverso. Geralmente se manifesta através de ações discriminatórias e ódio por indivíduos estrangeiros, a intolerância, a aversão por aqueles que vêm de outros países ou diferentes culturas, desencadeando diversas reações entre os xenófobos. Então, nem todas as formas de discriminação contra as minorias étnicas, né, diferentes culturas, subculturas ou até crenças podem ser consideradas xenofobia. Em muitos casos, são atitudes associadas a conflitos ideológicos, choque de culturas, ou mesmo motivações políticas, né? E então, nós já vimos aqui vários termos para delimitar a xenofobia. E como doença, né, a xenofobia é um transtorno causado por um medo descontrolado do desconhecido, que se transforma em um desequilíbrio. Quem sofre desse transtorno possivelmente já passou por uma experiência ruim, ao estar exposto a alguma situação desconhecida que causou terror e deixou marcas que vão interferir na sua vida diária. Enfim, vocês sabem muito bem como o negócio funciona. E é mais ou menos por aí, tá? Se vocês colocaram alguma coisa dessas que eu falei, vocês sabem que está correta, né? Fora outros termos que provavelmente eu usei na aula de vocês, que nós falamos muito tempo de xenofobia. Eu posso ter usado outros termos que também podem estar corretos. Beleza? Segunda pergunta. Segundo a Acnur, há quantas pessoas vivendo como refugiadas em outros países? 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões ou 25 milhões? Gente, alternativa C. 15 milhões de pessoas, segundo a Acnur, atualmente acerca de tudo isso daí vivendo como refugiados em outros países, a maior parte deles em solo africano e asiático. E os grupos de refugiados constituem um grave problema social para o país que os acolhe, porque na verdade eles demandam todo tipo de ajuda humanitária,
E, além disso, a sua presença provoca impactos diversos, sejam em âmbito cultural e social, sejam políticos ou econômicos, como nós vimos na aula sobre esse tema. Querendo ou não, tem um certo choque, um certo impacto para o país que acaba recebendo uma remessa tão grande de pessoas. Mesmo que o país receba ajuda, vocês sabem que não é o suficiente. Se nós pararmos para olhar a situação dos refugiados hoje em dia, nós vamos ver que alguns passam por situações extremamente precárias. Mas nós já falamos sobre isso na aula, foi só para dar uma corrigida mesmo. Vamos continuar. 3. Qual é o país que mais recebe imigrantes? México, Estados Unidos, Brasil, Colômbia ou Coreia do Norte? Bom, já de primeira olhada a gente sabe que o México não é, muito menos Coreia do Norte. E Brasil e Colômbia, não. Então nós sabemos que é a alternativa B, Estados Unidos. Os Estados Unidos são o país que mais recebe imigrantes no planeta. A maioria dessas pessoas atravessa a longa fronteira terrestre na divisa com o México. E a estimativa é de que por ali entrem aproximadamente 1 milhão de imigrantes por ano no país. E grande parte de origem mexicana e de forma ilegal. Quem ajuda esse povo a atravessar? É o coiote. É o coiote do desenho animado? Não. O coiote é uma pessoa que conhece bem o trajeto, ganha para isso e ajuda a pessoa a atravessar. É o maior movimento migratório observado na atualidade. E a maioria dos imigrantes se concentra nos estados fronteiriços. Belezinha? Como vocês estão olhando ali no mapa de vocês. A maioria dos imigrantes, como vocês podem notar, vem da América Latina. Então, são em tons de vermelho até ficar um pouco mais, um vermelho mais claro, cor de rosinha. Então, vocês podem ver que eles ficam mais concentrados nos estados fronteiriços dos Estados Unidos. Quarta pergunta. Não estranhe, é o Ítalo que está fazendo escândalo. Mas, quarta pergunta. Mexicanos que conduzem a travessia ilegal da fronteira de forma precária e perigosa podem ser chamados de... Nossa, nós acabamos de falar deles. Peritos, coiotes, koalas ou holding. Então, gente, nós sabemos que peritos eles não são. Koalas, muito menos. Koala, me lembro do desenho animado que tinha um koala muito louco, mas não lembro qual. Não. Holding também não. Holding já é mais a parte comercial. Então, nós sabemos muito bem, que já que eu já dei spoiler sem querer na questão anterior, são os coiotes. Eles ajudam as pessoas a atravessar de uma forma precária e perigosa. Eles conhecem o trajeto, mas é claro que eles não contam que pode ser que tenham fiscais naquele trajeto que eles escolheram, ou que pode ter algum problema na maré, ou que pode ter algum problema se for de barco, do motor do barco parar de funcionar. Enfim, são vários fatores que não são colocados em conta, tá? E o que acontece, na verdade? Deixa eu passar aqui que eu acho que deixa uma explicação maior para vocês, Esse trabalho ele tem etapas bem planejadas e conta com intermediários infiltrados pelas Américas, por se enquadrar na lei de tráfico de pessoas, com pena prevista de até 40 anos nos Estados Unidos. Então, o esquema, tratado com total discrição, quem vive fora do México pode estabelecer contato com a quadrilha por telefone, notem, pra vocês verem a organização do negócio. Por telefone, por e-mail ou até pessoalmente, para conseguir fazer essa travessia. Então, o cliente viaja até a cidade do México, lá ele é recebido no aeroporto e conduzido a um furgão onde se reúne com outros imigrantes e paga pela travessia à vista. Dá para parcelar no cartão em 10 vezes sem juros? Não dá, tá? Então tem que ser à vista. E é claro, se ele quiser ser levado até alguma cidade americana, ele paga mais uma outra quantia. Por exemplo, não, eu não quero parar em Miami, eu quero que você me leve até Nova York. Daí é diferente, ele tem que pagar uma taxa maior, tá? Na medida em que a situação vai ficando mais difícil, a taxa vai ficando mais cara também. Após cruzar a fronteira, ele paga essa outra quantia. Então, quem não paga, pode, que acontece, gente, da pessoa não pagar,
Ou, por um certo acaso do destino, bem coisa de novela, o cara perde o dinheiro no meio do caminho e daí não tem como pagar. Né? Então, quem não paga pode virar refém, pode ter a família extorquida ou a pessoa pode ser morta, tá? São situações que acontecem. Ah, mas a Julie Creide perdeu o dinheiro no meio do caminho, né? E de fato a Julie Creide tinha o dinheiro, mas acontece dela perder. A primeira opção, pedir dinheiro para a família, certo? Liga para a família, pô, eu preciso de 20 mil reais. Opa, deixa eu consertar aqui, eu preciso de 20 mil dólares. Aí a família já pensa, putz, mas Julie Creide a gente já não tem mais, já foi tudo que tinha para você atravessar, e a família não consegue esse dinheiro. Beleza. Não deu certo, vira refém. Não deu certo, podem até matar, tá? Então são situações que acabam acontecendo. Quanto que esses caras cobram? Eles cobram de 6 a 20 mil dólares e isso não inclui a passagem até o México, tá? É de 6 a 20 mil dólares só para travessia. Então o que vai acontecer? Continuando, né? Então os coiotes eles dividem os imigrantes em uns grupos pequenos e vão levando, né? Eles levam até casas ou abrigos privados onde eles aguardam até 10 dias para serem transferidos. Essa espécie de cárcere privado é estabelecida pelos coiotes para não levantar a suspeita da vizinhança e também assegurar que ninguém desista da ideia já na fronteira. Se o cara quer desistir, ele tem ali para desistir nesses 10 dias. Aí, após o período desse cativeiro muito louco, os coiotes eles distribuem os imigrantes em veículos e transferem à cidade de fronteira. A mais próxima delas, Reynosa, fica a 1.053 quilômetros. A divisão em grupos ela é necessária para quê? Que a gente fica pensando, para que fazer em grupo? Porque não faz uma porrada só, todo mundo num trem só e vai embora, né? Então, essa divisão em grupos ela é necessária para evitar que a operação inteira fracasse em caso de alguma blitz. E ao chegar nessas cidades, a quadrilha instala os imigrantes em fazendas. Depois, na hora de partir, carretas passam apanhando todos e deixam na estrada de trilhas de terra ou até na beira de estradas pouco movimentadas. O percurso atravessa desertos, rios e ele é feito a pé, com os grupos de imigrantes em fila. Eles encaram até 5 dias sob ameaça de cobras, escorpiões, ladrões, sequestradores, estupradores e assim por diante. Nessa fronteira, quem optou por continuar por conta própria, segue a sorte, né? Aí aqueles que pagam por chegar em alguma cidade específica dos Estados Unidos passam para outros coiotes, que vivem no país vizinho e vão levar a galera de carro. Em geral, esses coiotes têm um esquema com a polícia americana e o pagamento dessa etapa é feito no ato, mas não há garantias de que os imigrantes chegarão ao destino final. Há muitos casos relatam de pessoas que infelizmente a polícia pega e depois mata. A polícia que ajudou o atravessador, né? Ela ajudou o atravessador, mas não o imigrante em si. Daí o imigrante começa a sofrer várias hostilidades e são situações que infelizmente acontecem, tá, gente? Continuando. Então, quem decidiu desbravar o território americano sem os coiotes acaba correndo risco de se perder ao longo de 3 dias, né? E até 300 quilômetros de caminhar até chegar na cidade escolhida. A travessia, geralmente, ela é feita no verão, tá? E o calor é de aproximadamente 40 graus Celsius. Gente, é um calorzinho de lascar, tipo, nossa, né? Mas para eles falam que acaba compensando porque assim eles acabam se camuflando com mais facilidade entre os turistas em período de férias. Tranquilo, meu povo? Aí aqui eu coloquei o percurso para vocês, aproximadamente. Professora, por que você levou tanto tempo explicando isso, professora? Meu Deus do céu. Alguém me pediu, tá? Então, como é que funciona essa travessia dos coiotes? E eu estou explicando para vocês. Certo, gente? Continuando. Depois, a última pergunta. Entre as centenas de nações indígenas que habitavam o interior das atuais fronteiras do território brasileiro, 4 se destacavam pelo seu contingente populacional e pela extensão de terras que ocupavam.
marque a alternativa correta. Então, vocês teriam que marcar a alternativa correta dessas tribos indígenas, certo? Então, vocês têm ali várias opções. Tupi-Guarani, G, Arawak, Caribe, Ticuna, Caingangue, Xavante, Yanomami e... eu acho que eu coloquei só essas, né? Sim, coloquei só essas. Gente, qual que é a alternativa correta? Alternativa A, Tupi-Guarani, G, Arawak e Caribe. E, pasmem, existem várias outras tribos, não são só essas, tá? Continuando o nosso roteiro, né? Que a gente estava falando aqui sobre as tribos. O que vai acontecer? Né? As estimativas são poucos precisas, mas acredita-se que na época da chegada dos primeiros portugueses às terras brasileiras, a população indígena que vivia aqui no Brasil era de 2 a 6 milhões de pessoas, então era gente pra caramba. E a primeira marcante mistura que aconteceu no momento em que as populações indígenas da região entraram em contato com os colonizadores do Velho Mundo, em meio ao interesse de exploração e o afastamento dos patrões morais europeus, os portugueses engravidaram várias índias que deram à luz a nossa primeira geração de mestiços. Tá? Então, mais ou menos para vocês terem essa base. E daí, é claro, entre as centenas de nações indígenas do território brasileiro, as que se destacavam foram essas: Tupi-Guarani, G, Arawak e Caribe. Agora, dando continuação ao conteúdo de vocês, né? Modernização da agricultura. Nossa, como a gente variou, hein? Caramba, de xenofobia até travessia para os Estados Unidos, os índios e agora para a agricultura. Mas, vamos lá. A modernização da agricultura. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Durante milhares de anos, o desenvolvimento da agricultura ele foi muito lento. Muito lento mesmo, tá? E o bom desempenho da produção dependia essencialmente de fatores naturais, né, como a qualidade do solo, umidade, condições climáticas, relevo, proximidade de cursos d'água e etc. Esses fatores determinavam a qualidade e a quantidade de produtos agrícolas cultivados. Claro que nós sabemos, se eu for tentar cultivar alguma coisa num solo que não seja bom, o meu cultivo não vai ser legal. Né? O meu produto ele vai vir sem qualidade nenhuma, sem os nutrientes necessários, com tamanho totalmente descaracterizado do que deveria. Isso, é claro, se ele chegar a brotar o produto. Continuando. Entretanto, com a criação e o surgimento gradual de técnicas e ferramentas destinadas ao controle da produção, o ser humano conseguiu minimizar e, em alguns casos, eliminar empecilhos naturais ao alcance da produtividade desejada. Técnicas como a rotação de culturas, correção do solo, principalmente a irrigação e o controle de pragas, permitiram ao ser humano maior autonomia para a produção dos gêneros agrícolas. Muitos avanços no estudo e na criação de novas técnicas e tecnologias aplicadas à agricultura permitiram um aumento na produtividade agrícola. As principais foram tratores, plantadeiras e colheitadeiras, né, substituíram a tração animal e máquinas a vapor. A mecanização do campo possibilitou também o uso de máquinas em quase todas as fases do cultivo. A utilização de produtos químicos para o controle de pragas, especialmente nos países desenvolvidos. Essas pragas elas podem variar de insetos até animais, tá? É muito estranho quando a gente fala bem assim que o coelho é uma praga. Mas infelizmente a gente é visto como praga em algumas regiões, tá? Eu não sei se vocês já assistiram um filme, ai meu Deus do céu, eu não lembro o nome. Sério, eu não lembro o nome. Se é Pedro Coelho, eu acho que é isso, não tenho certeza. E ele vai acabar exemplificando muito bem a situação de coelhos como praga, porque eles precisam comer, né? E daí eles acabam invadindo as hortas e comendo. Então, os coelhos são vistos como pragas, camundongos, esses são praga mesmo. E daí as ervas daninhas naturais e as bactérias, vírus, fungos,
que também causam doenças e assim por diante. Então, com o uso desses produtos químicos, as perdas de colheitas e os preços dos produtos caíram drasticamente. A fertilização e reposição dos nutrientes do solo. Os cientistas eles descobriram que os elementos essenciais para o crescimento das plantas são o nitrogênio, fósforo e o potássio. Atualmente, uma grande parte dos agricultores utiliza fertilizantes químicos como nitratos e fosfatos para aumentar expressivamente a produtividade dessas culturas. Então, quando a gente pensa assim, nossa, o ser humano fica doente, sim, o solo também fica, tá? Da mesma forma que às vezes vocês têm que tomar vitamina, vocês têm que tomar B12 ou acetoneurin, ou aquela lá é sofrida. Mas da mesma forma que o ser humano precisa repor as suas vitaminas, o solo também precisa. Visto que o meu ponto de vista, que eu acho legal de exemplificar assim bem, é que cada plantação, cada período de colheita é como se fosse uma gestação. O solo está formando o alimento, então ele está dando os nutrientes dele para o alimento, da mesma forma que a gestante para o seu filho. Então, na hora em que o bebê nasce, a gestante precisa de nutrientes. Na hora em que o produto é colhido, o solo precisa repor esses nutrientes. E é esse momento que esses produtos são colocados no solo para tentar repor. Repõe 100%? Não. Não repõe 100%, mas ajuda bastante, tá? Continuando. A irrigação, como forma de controle do nível de umidade nas lavouras. Com as técnicas de irrigação, os agricultores puderam controlar fatores até então determinantes para a produção agrícola, como a frequência e a quantidade de chuvas. As diversas modalidades de irrigação, elas permitem para quem tem acesso a elas que um grande período de estiagem não represente mais que uma perda de uma cultura, como ocorria no passado. Nós tivemos agora um período de estiagem muito grande. Na verdade, nós estamos vivendo, porque só choveu 2 dias por enquanto. Então, ainda estamos vivendo um período complicado. E se não for a questão da tecnologia, não vamos dizer assim, um desperdício, mas é uma perca de produto, né? Vamos lá. Depois, a modificação genética das sementes e plantas. A biotecnologia, aplicada à agricultura, permite reorganizar genes e adicionar novos com a finalidade de garantir a resistência a doenças e pragas e aumentar a produtividade das culturas. E isso, é claro, trata-se dos organismos genéticos modificados, que é a OMG, ou até os transgênicos, que eles são muito utilizados na agricultura comercial e comuns nos países desenvolvidos, principalmente Estados Unidos. Alguns países desenvolvidos eles não aceitam, tá? Só para avisar vocês. Alguns países desenvolvidos eles são totalmente contra produtos transgênicos ou geneticamente modificados, beleza? Professora, qual? A Europa meio que não todo, a gente pode citar o continente, que eu acho que é mais prático, né? O Japão também. Então, alguns eles se negam a isso, beleza? Cuidando do tempo. E aí a evolução na produção fez com que houvesse hoje a possibilidade de uma divisão entre os sistemas produtivos. Nós vamos conhecer hoje algumas das modalidades de produção. A chamada de agricultura extensiva e agricultura intensiva, tá? Então, de um a um, nós vamos estudando, para não dar confusão na cabeça de ninguém. A agricultura intensiva é uma modalidade de produção agrícola que utiliza intensivamente insumos e tecnologia para o aumento da produtividade e redução nos prazos. É um sistema comum em países desenvolvidos. Nos subdesenvolvidos, quando é utilizado, geralmente tem a produção destinada ao mercado externo. Gente, quando a gente fala em países desenvolvidos, esse uso da tecnologia, é bom a gente citar o caso do continente europeu. Por quê? Pensem comigo, o continente europeu é um continente pequeno. Então, se o continente é pequeno, os países são menores ainda. E como é que vai produzir para todo aquele povo?
né? Aí vem a questão da tecnologia. É acelerar o processo, usar a tecnologia. Para quê? Para que a produção seja feita mais rápido e assim eles não tenham que comprar tanto dos outros países. Então, essa questão da agricultura intensiva ela é muito utilizada no continente europeu, tá? Deixa eu continuar. Algumas das características da agricultura intensiva. Na agricultura intensiva, a utilização de máquinas, tecnologia e mão de obra especializada. Há também uma intensa mecanização de todas as etapas do processo produtivo, desde a preparação do solo, passando pelo combate às pragas da lavoura e finalizando a colheita. São usadas as máquinas para realizar cada uma dessas etapas. Professora, pode ser feito com mão de obra? Não que não possa. Sim, em uma das etapas. Desculpa, gente. Se em uma das etapas precisar, beleza, mas eles dão total opção para o uso de máquinas, certo? A grande parte da mão de obra utilizada é qualificada. Como o uso de máquinas é frequente, os poucos trabalhadores dessa modalidade, eles estão concentrados nas áreas técnicas e de manutenção e operação dos equipamentos. Então se o cara não tem experiência, a probabilidade se o cara não tem experiência e não tem qualificação para aquele trabalho, a probabilidade dele conseguir aquele trabalho é bem pequena, tá? Então, para a agricultura intensiva, na maioria das vezes, como se fosse um quesito, da mão de obra qualificada. Depois, a agricultura intensiva utiliza diversos tipos de insumos para otimizar a produção e aumentar a produtividade. Antes do plantio, o solo ele é corrigido e fertilizado por meio de fertilizantes químicos. E as pragas também são controladas por agrotóxicos, os chamados defensivos agrícolas, que possuem um alto custo, mas alto poder de sucesso no combate aos organismos nocivos a essas lavouras. Gasta-se por um lado, mas compensa-se por outro. Geralmente é utilizada a seleção de sementes e espécies ou que são imunes ou mais resistentes a essas pragas. Além das sementes selecionadas, é cada vez mais comum o uso de sementes e mudas geneticamente modificadas às sementes transgênicas. Aí vem a grande questão, professora, e os coelhos? E os coelhos? Que a gente pensa assim, beleza, rato, mata. Praga, mata. Algum outro bicho lá, larva, mata. E o coelho, que é fofinho, gente? O que a gente faz? Mata? Não. O coelho, eles tentam fazer alguns cercadinhos, ou algo do gênero, ou infelizmente, dependendo, infelizmente, é colocado armadilha. Tá? Algumas armadilhas só para segurar o coelho, em alguns casos é o mais recomendado, e em outros casos, infelizmente, eles usam armadilhas mais pesadas, que aí, infelizmente, mata, acaba acabando com o coelho. Continuando, essa parte me deixa triste. Depois, na modalidade de produção intensiva, é comum a utilização de técnicas e tecnologia como irrigação, terraceamento, drenagem dos solos e etc. Tudo para o maior cuidado do solo e para que no momento em que esse produto seja colhido, ele ainda tenha nutrientes para continuar sem muitos problemas. Tá? Depois, a finalidade desse sistema e talvez a principal característica é a alta produtividade. O seu alcance depende do investimento em insumos e recursos tecnológicos. Como resultado, obtém-se o aumento da produtividade e a diminuição do tempo para a colheita. Poxa, pensem, se tem que ser mão de obra para colher uma penca enorme, imparável de produto, quantos dias isso iria levar? Agora com o maquinário, quantas horas isso iria levar? Claro que se a gente parar para pensar assim, e dependendo da pressa, compensa bem mais. Deixa eu cuidar, eu estou cuidando do tempo de vocês, ó, estão vendo, Agricultura extensiva.
é um sistema agrícola caracterizado pelo uso de técnicas rudimentares ou tradicionais na produção. Esse tipo de agricultura ele pode ser encontrado tanto nas pequenas quanto nas grandes propriedades, com o predomínio da mão de obra humana e baixa mecanização. Não que não tenha mecanização, mas a mecanização que tem ela é bem mais baixa. É comum em países subdesenvolvidos, né, porque é uma modalidade de produção que demanda uma menor necessidade dos recursos financeiros. E nesse quesito, opõe-se à agricultura intensiva, onde há um investimento financeiro significativo. Gente, na agricultura extensiva é comum o uso de mão de obra sem qualificação, tá? Ao contrário da intensiva. Algumas características da agricultura extensiva. Esse sistema de produção agrícola, ao contrário da agricultura intensiva, é realizado de forma tradicional e trabalha com um grande número de trabalhadores. O uso de tecnologias é reduzido ou inexistente, por ser uma modalidade de produção que dispõe de poucos recursos para investimento. As caras técnicas de produção agrícola geralmente não são utilizadas. A preparação do solo é feita de maneira rudimentar. Em muitos casos, usa-se o arado puxado por animais e não há a preparação do solo, como a correção ou utilização de fertilizantes. O plantio é feito no solo, nas condições em que ele apresenta. Tá bom, tá, não tá, não tá, e seja o que Deus quiser. É tipo isso. Tá? Então, continuando, as sementes utilizadas não são selecionadas. Muitas vezes o agricultor extensivo ele guarda uma parte da produção anterior para ser usada como semente para os próximos plantios. A competitividade no mercado interno e externo fica comprometida, porque a qualidade da produção e a produtividade por hectare não conseguem chegar próximo ao patamar alcançado pela produção intensiva. A agricultura extensiva é encontrada tanto nas pequenas quanto nas grandes propriedades. O que caracteriza a agricultura extensiva é a baixa utilização de técnicas, mecanização e insumos agrícolas, e não o tamanho da área plantada. Então, o tamanho da área é indiferente, tá? E está refém das condições naturais, como a condição dos solos na época da semeadura, a quantidade de chuvas nos períodos certos e a umidade e a temperatura. Isso acaba, muitas vezes, prejudicando muito o agricultor. É uma modalidade que muitas vezes apresenta baixa produtividade por hectare. Contudo, pode-se apresentar alta produção quando a área plantada é grande e as condições naturais, como chuvas e os solos, favorecem a produção naquele determinado período. É tipo o cara contar um pouquinho com a sorte, literalmente, tá? E agricultura intensiva e meio ambiente. Então, tanto a agricultura extensiva como a intensiva ocasionam impactos ao meio ambiente. A retirada da cobertura vegetal para o plantio das duas modalidades é, no início, de uma série de mudanças, muitas vezes negativas, no meio natural. Entretanto, é preciso até admitir que a agricultura intensiva, pela quantidade de recursos, insumos e técnicas, é uma vilã no que se diz respeito a esses impactos ambientais. E as mais significativas críticas dos ambientalistas estão no fato de que essa modalidade de produção agrícola utiliza uma grande quantidade de combustíveis fósseis para o maquinário e acaba poluindo o solo, o ar, a água, e também tem a questão dos corretivos e os defensivos agrícolas. E agricultura intensiva e extensiva são modalidades opostas no que se diz respeito ao montante de recursos empregados na produção. Eu coloquei aqui para vocês um mapa mental da agricultura, com um resuminho, tá? Caso vocês queiram deixar registrado, tá aí, é só dar uma pausa, tá? Tem tudo que nós falamos. Pessoas, atividade de vocês. Credo, agora que eu vi, ó, vai ser perfeição essa atividade. Livro de atividades, página 7, exercício número 7, tá? Então, você lembra da perfeição, então eu sei que vai ser perfeito. Gente, qualquer dúvida. Nossa, eu não coloquei o final, que triste. Na próxima aula eu coloco. Qualquer dúvida me perguntem, tá?
Perguntem mesmo, gente. Não tenham vergonha. Eu sei que vocês têm o grupo lá, me perguntem. Tá com vergonha, me chamam no privado. Poxa, professora, eu não entendi tal coisa, né? A gente tira as dúvidas de vocês, não tem problema, tá? Então, o importante é que vocês não fiquem com dúvida e se cuidem. Saibam que vocês fazem falta na nossa rotina, no nosso dia a dia. E, enfim, boas atividades, boas outras aulas. E até semana que vem, gente.